Boa noite, gente. Boa noite. Tudo tranquilo? Tranquilo. Hoje nossa aulinha de matemática vai começar um pouquinho mais cedo. Acho que de biologia vai ser mais tarde. Beleza? O sol tá chegando, né? Esperamos um pouquinho. Minha tela apareceu aí para vocês? Apareceu. Vamos lá. Então, não sei se vocês lembram, na última aula a gente estava vendo regra de 3, né? A gente viu regra de 3 simples. Tô faltando um exercício, mas enquanto o pessoal chega, só recapitular rapidinho. Então a gente viu que no exercício de regra de 3 a gente vai ter as grandezas que a gente vai ter que identificar, né? E depois relacionar essas grandezas para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente chegou a fazer alguns exemplos, assim, algumas brincadeirinhas, né, de inversamente diretamente proporcional para poder pegar a manha. E eu lembro que assim, é fundamental para o exercício de regra de 3, né? Quando a gente tem as grandezas que são diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. E quando são inversamente proporcionais, essas aqui são diretamente também. Aqui. Quando são inversamente proporcionais, a gente multiplica reto. Na hora de resolver a regra de 3. Tranquilo? Fiz vários exercícios e ficou faltando esse último aqui. Logo em seguida, a gente vai começar com regra de 3 composta, que é bem parecido com a regra de 3 simples, só que com um pouco mais de variáveis. E é a que mais cai no vestibular. Mas vamos lá. Você está compartilhando tela, Lucas? Não está aparecendo para mim. Não, agora parou. Na hora estava aparecendo. Agora voltou. Deve ter parado, então. Todo mundo tendo exercício aqui? Questãozinha? Não, agora está aparecendo. Isso deve ter, não sei o que parou, deve ter clicado em algum lugar aqui. Mas vamos lá. Uma indústria utiliza como matéria-prima principal a cana-de-açúcar em suas produções. Entre os produtos derivados da cana-de-açúcar está o açúcar, utilizado com frequência em nossa alimentação. Com 1 tonelada de cana-de-açúcar, a produção é aproximadamente 128 kg de açúcar. Qual é a quantidade de cana-de-açúcar necessária para produzir 448 kg de açúcar? Então, aqui a gente tem cana-de-açúcar e açúcar. Ele fala que 1 tonelada produz 128 quilos de açúcar. E ele quer saber quanto de cana-de-açúcar ele precisa para produzir 448 quilos. Beleza? Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Diretamente. Se eu aumentar a minha quantidade de cana-de-açúcar,
eu também aumento a minha produção de açúcar. Então, se um aumenta, o outro aumenta, diretamente proporcional. Então, aqui a gente multiplica cruzado. Certo? Mas o que é esse multiplica cruzado? Na verdade, existe outra forma de interpretar esse multiplica cruzado. Mas vamos fazer aqui. A gente multiplica cruzado, então eu tenho 128 vezes x é igual a 448 vezes 1. Certo? Então, o que a gente faz? A gente faz multiplica cruzado e coloca o igual no meio. Mas isso nada mais é que eu colocar esse número aqui, primeiro, dividido por esse, é igual a esse, dividido por esse. Como assim? Vou fazer aqui. Tem 1 sobre x, que é igual a 128 dividido por 448. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Esse aqui é o multiplica cruzado, ele vem disso. Agora eu multiplico para cá e multiplico para cá. O x está dividindo, eu passo para lá multiplicando. O 448 está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então eu tenho aquela mesma coisa ali. Ó. 128 x igual a 448 vezes 1. Entenderam isso aqui? Por que eu estou falando, resolvendo dessa forma aqui? Porque até então, a gente só falava assim, isso multiplica cruzado. Só que para resolver a regra de 3 composta, não tem como multiplicar cruzado. Não é tão simples assim. Mas se entenderem isso aqui, ó, de onde vem o multiplica cruzado, aí acabou. Aí é a mesma coisa. Entendeu? Ô, professor, mas pode simplificar o número ali antes de fazer a multiplicação cruzada? Não, pode, sim. Aqui eu estou fazendo mais só para poder mostrar de onde vem esse multiplica cruzado. Ah, Mas tá. esse multiplica cruzado é equivalente a eu falar que nessa questão, aqui nessa regra de 3 aqui, então, daqui eu posso falar que isso aqui é 1 sobre x é igual a 128 sobre 448. Em vez de multiplicar cruzado. Qual que é o raciocínio? Bom, a partir de agora, a gente vai sempre colocar de um lado da igualdade a variável, assim, a grandeza que a gente está querendo descobrir. E todas as outras próximas grandezas vão vir do lado de cá. Quando chegar na regra de 3 compostas, vai ficar mais claro isso aqui. Mas vamos tentar resolver a questão assim, desse jeito aqui. Então, a gente vai só multiplicar cruzado agora, e fica igual ao que a gente tinha feito antes. 128 x é igual a 448. Então, x é igual a 448 dividido por 128. Agora é só simplificar aí. Quanto que dá? Vou fazer a continha aqui. A conta em si não interessa muito. 448 dividido por 128. Então, 3,5. Beleza? Então, nessa questão aqui, para eu produzir 448 quilos de açúcar, eu preciso de 3,5 o quê? O que é o 3,5? Ele representa o quê? Toneladas de cana-de-açúcar. Toneladas de cana-de-açúcar. Exatamente. Alguma dúvida nessa questão aqui? Claro, todo mundo? Chegou mais gente? A gente continua? Chegou. Então, agora a gente vai começar com regra de 3 composta. Então, no caso da regra de 3 composta, o raciocínio vai ser o mesmo.
A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir assim, o que a gente quer achar, e depois verificar se essas grandezas do exercício, que agora serão mais de uma, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E em vez de fazer só colocar um do lado do outro e se multiplicar cruzado, nós vamos fazer agora tipo uma tabelinha para ficar mais organizado. Mas vocês vão ver depois que é a mesma coisa. Assim, é bem simples. Vou começar com um exercício para vocês. É o seguinte. O exercício fica mais fácil de entender. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio e em 12 dias, com 5 horas de trabalho diárias. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Então, olha a quantidade de variáveis. Antes era só uma grandeza relacionada com outra, agora a gente tem várias grandezas. Só que também não fica muito complicado. Primeiro passo é a gente organizar, ver o que a gente tem. Então, olha, 10 guindastes. Então, um guindaste. No primeiro momento, ele tem 10. Né? Carregam 180 caixas. Então, no primeiro momento, os caixas são 180. Em 12 dias. Então, dias 12. Em 5 horas trabalhadas por dia. Horas por dia. Sim. Beleza? Isso é no primeiro momento. No segundo momento, ele fala, quantas caixas serão carregadas? Beleza, o que eu não sei é caixas. Que é o que ele está querendo saber. É o nosso X. Beleza? Então, quantas caixas serão carregadas em 15 dias? 15 dias. Dias era 12, passou para 15. Por 12 guindastes. 12 guindastes. Trabalhando 4 horas por dia. E aí? Tem alguma ideia de como fazer? Então, primeiro passo. Eu aconselho sempre fazer desse jeito assim, organizadinho. Porque são muitos números, muitas variáveis. E fazendo assim, os próximos passos são bem simples. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser falar se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, falei aqui. Pronto. Diretamente eu vou chamar de D, inversamente eu vou chamar de I. Mas com relação ao quê? Porque antes a gente só tinha duas grandezas, a gente olhava uma com a outra. Agora a gente tem um monte. Então o que a gente vai fazer? Vai fixar a grandeza que a gente não sabe. E vai comparar todas com ela. Então foi o seguinte. Se eu aumentar a quantidade de caixas que eu carrego, eu vou precisar de mais ou menos guindastes? Quando a gente for fazer essa comparação diretamente ou inversamente proporcional, numa questão de regra de três composta, a gente vai ignorar as outras grandezas quando a gente vai comparando duas. Vou comparar de duas em duas. Então, vou comparar só essas duas aqui e esquece as outras. Se eu precisar carregar mais caixas, eu preciso de mais guindastes ou menos guindastes? Mais. Mais. Então, ela é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Diretamente. Vamos ver aqui. Se eu aumento um, aumenta o outro, é diretamente proporcional. Beleza. Agora, então, esquece guindaste agora, vamos comparar caixas e dias. Então, se eu aumento a quantidade de caixas que eu preciso
preciso carregar, eu preciso trabalhar mais dias ou menos dias? Mais dias. Mais dias. Ó. Então, também é diretamente proporcional. Beleza. Mais uma vez, agora para comparar horas com dia, caixas com horas com dia. Se eu precisar carregar mais caixas, eu tenho que trabalhar mais horas ou menos horas? Menos horas. Se eu precisar carregar mais caixa, eu tenho que trabalhar menos horas? Não, porque ele... Mais, vai. Você quer carregar Não, mais mas- caixas. Então, se eu preciso Não, carregar porque mais... Não, é porque diminuiu a hora ali de 5 para 4. Ah, não, tá. Mas agora a gente só está avaliando se é diretamente ou inversamente proporcional. Ah, tá. A gente não precisa nem olhar os números aqui. É só se eu aumento a quantidade de caixa que eu preciso carregar. Eu vou precisar trabalhar mais horas ou menos horas por dia? Não, mais hora. Mais horas. Então, também é diretamente proporcional. Por que eu fiz isso aqui? Porque agora, o truquezinho da regra de 3 composta é o seguinte. Essa é a grandeza que nós estamos querendo achar, caixa. Então, eu pego ela e coloco aqui, ó, do jeito que está, 180 dividido por x. Isso é igual, pronto. Aqui que vem o pulo do gato. Se a grandeza é diretamente proporcional, que é o caso dessas três, eu vou só repetir do jeitinho que está aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui 10 sobre 12 vezes 12 sobre 15 vezes 5 sobre 4. Tá vendo que tudo que está em cima ficou em cima. E tudo que está embaixo ficou embaixo. Então, pega a grandeza que eu não sei, coloco de um lado da igualdade. Coloco igual e vou multiplicar todo o resto. Então, por que eu só coloquei eles assim, do jeito que estava? Assim, o que está em cima, o que está embaixo, embaixo. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Se tivesse uma grandeza inversamente proporcional, na hora de colocar aqui, em vez de colocar, por exemplo, 12 sobre 15, seria 15 sobre 12. Então, para montar o probleminha de regra de 3 composta, é isso. Esse é o passo a passo. A gente monta a nossa tabelinha, identifica qual grandeza que a gente não sabe, nem qual que a gente quer calcular, e compara ela com cada uma das outras, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Coloca a letrinha aqui para não esquecer. Aí pronto. Eu pego a grandeza que eu quero achar e repito ela aqui, dividindo um pelo outro, 180 dividido por x. E agora, as grandezas que for diretamente proporcional, eu coloco do outro lado da igualdade, repetindo do jeito que está. O que está por cima fica por cima, o que está por baixo fica por baixo. Beleza? Então agora aqui é só resolver. Eu tenho 12 aqui, então por 12, corto. Aqui 15. Posso cortar com 5, aqui fica 3, aqui fica 1, 4, fica 2 e 5, ou 10, fica 5. E eu posso, vamos multiplicar agora. Então, múltiplo cruzado, aqui eu vou ter 180 vezes 3 vezes 2 é igual a x vezes 5. Então, x é igual a 6 vezes 180 dividido por 5. Que dá quanto? 180 dividido por 5 dá 36. 36 vezes 6, 216. Então, a quantidade de caixas que eu vou ter que carregar nessas condições é 216. Beleza? Deve estar meio confuso, mas
é assim mesmo. Vamos fazer mais exercícios aqui. Mas aí vocês vão ver que a ideia é sempre a mesma. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Vamos fazer o próximo para a gente ver onde estão as dúvidas. O primeiro é mais difícil mesmo. Depois vocês vão ver que vai repetir o mesmo raciocínio sempre. Aí, isso que eu vou fazendo, se vocês estiverem com dúvida, vocês me param. Então, em lavoura de soja, 2 máquinas carregam assim. Eu já vou lendo o exercício, já vai aqui, ó. 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2,5 horas. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo. Eu estou querendo achar o quê? O tempo. Qual dos 3 aqui de cima é tempo? Máquina, caminhão ou hora? Hora. Então, já sabe quem que vai ser a nossa grandeza que a gente quer determinar. Então, será gasto para 5 máquinas carregar 30 caminhões. Então, 5 máquinas, 30 caminhões. Beleza? Então, aquele esqueminha. Fazer a tabelinha. Ó. Então, máquina, caminhão e horas. Beleza? Antes era 2 máquinas. Passou a ser quantas máquinas? 5 máquinas. 5 máquinas. Antes eram 5 caminhões. Passaram a ser quantos? 30. 30 caminhões. Ele precisava de 2,5 horas e agora não sabe. Então, quando o rendimento é o mesmo, mantendo nessa lavoura, determina quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então, é o seguinte. O que a gente faz? Primeira coisa é de quem que é a nossa grandeza que a gente não sabe. É essa aqui, horas. É fácil identificar porque é a grandeza que a gente não tem o valor. Então, tá bom. Então, vou comparar sempre ela com as outras. Então, é o seguinte. Se eu aumento a minha quantidade de caminhão, de máquina, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para carregar os outros caminhões? Eu acho que esse menos, né? Mais caminhão. Isso. Esse aqui, então, se eu aumento a quantidade de máquinas, eu diminuo a quantidade de horas que eu preciso, essa grandeza é inversamente proporcional. Inversamente. Beleza? Então tá bom. Se eu preciso carregar mais caminhões, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Mais horas. Mais horas. Entendeu? Questão. Então aqui é diretamente ou inversamente? Diretamente. Diretamente. Perfeito. Certo? Agora o que a gente faz? Pega a grandeza que a gente não sabe. Copia ela. Um dividido pelo outro. 2,5 dividido por x. E isso é igual. Pronto. Agora, o que a gente fez outra vez? Pega o de cima e divide pelo de baixo. Porque a grandeza era diretamente proporcional. No caso da grandeza ser inversamente proporcional, que é esse caso aqui, a gente já faz o contrário. Então, aqui vai ser 5 dividido por 2 vezes 5 dividido por 30. Então, esse aqui eu mantive do mesmo jeito, 5 dividido por 30, porque é diretamente proporcional. E esse aqui, que é inversamente proporcional, quando chegou aqui, eu inverti. Em vez de ser 2 sobre 5, é 5 sobre 2. Pronto, agora é só resolver. Vamos ver.
Então, eu tenho... Vou simplificar aqui. 2, passo para lá multiplicando. Então, 2,5 vezes 2 é 5. Eu posso cortar esse 2 com esse 5. 5 dividido por 5 é 1. 30 dividido por 5 é 6. Então, aqui sobra 1 sobre x é igual a 1 sobre 6. Isso implica, então, que x é igual a 6 horas. Ficou claro? Sim. Dúvida? Não? Se tiver dúvida, pode falar. Professor, vai ter caso, tipo, se a gente não vai saber duas grandezas, você falou? Não entendi. Vai ter caso que duas grandezas, assim. Não, sempre só uma grandeza que você não vai saber. Ah, tá, beleza. Sempre. Então, eu estou tendo um motivo. Nós vamos ver que todas são o mesmo raciocínio. Então, a Universidade de Fortaleza possui 4 gráficas. Já começa ali na questão marcando 4 gráficas que atendem a todo o seu corpo docente, desde as impressões simples às aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras, as quais trabalham 4 horas por dia. Produzem em 5 dias 1.600 cópias. Não, 160 mil cópias. Então, tudo isso aqui é da primeira parte. Aí da segunda agora. Então, quantos dias, ó, pergunta, tá aqui, ó, quantos dias. Então já sabe quem que é a nossa grandeza que principal que a gente tem que descobrir na questão. Dias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias. Beleza? Então, como a gente fez nos outros, primeiro passo, organizar a tabelinha para ficar fácil a gente interpretar a questão. Então, a gente falou de 4 gráficos aqui, mas acabou que nem precisou. Né? Achei que ia ter alguma coisa, mas nem precisou. Ele fala, ó, 8 copiadoras. Então, uma variável aqui é copiadora. 8 copiadoras. Me fala outra grandeza. Tempo. Então, tempo, é verdade. Só que é bom colocar, por exemplo, um caso aqui que é horas por dia trabalhadas. Então, coloca horas por dia, porque às vezes pode causar uma confusão. Por exemplo, quando a gente vai olhar aquela relação de diretamente ou inversamente proporcional. Porque tem aqui quantidade de dias, que também é tempo, né? E horas trabalhadas por dia. Entendeu? Então, uma das grandezas aqui é horas por dia. Então, de início eram 4. E outra grandeza, dias. Era 5 dias. Fala mais uma grandeza. Cópias. Exato. Cópias. Que eram 160 mil. Beleza? Então,
As copiadoras passaram de 8 para quanto? Sete. Quantos anos vocês têm? 7. E elas vão trabalhar quantas horas por dia? 6 horas por dia. 6 horas por dia. Durante quantos dias? É o que nós temos que descobrir. Isso. E ela tem que produzir 210 mil cópias. Então, a gente já achou aqui nossa grandeza que a gente quer descobrir. Beleza? Então, vamos comparar agora para falar se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Então, sempre a gente compara a grandeza que a gente quer achar. Então, se eu aumento a quantidade de copiadoras, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de dias que eu preciso trabalhar. Você tem uma quantidade de cópias que você tem que fazer, né? Se você tiver mais copiadoras, você vai precisar de mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Menos tempo. Então, se eu tenho mais copiadoras, eu preciso de menos dias. São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Menos dias. Menos dias. Então, é inversamente ou diretamente proporcional? Inversamente? Inversamente. O que é inversamente? Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Essa é a ideia do inversamente proporcional. Beleza. E por último aqui, se eu preciso fazer mais cópias, eu vou precisar trabalhar mais dias ou menos dias? Mais dias. Então, diretamente proporcional. Mais cópias, mais dias, diretamente proporcional. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, pega a grandeza, a gente não sabe, divide ela. 5 dividido por x igual. Aqui, diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente. Eu vou colocar do jeito que está ou eu vou inverter? Qual que é a regrinha? Qual que é a ideia de definir aqui se aqui é inversamente ou diretamente proporcional? Tem um objetivo só, que é saber se a gente vai inverter ou não. Só por isso que a gente faz. Deixa eu explicar com a caneta. Então, se é inversamente proporcional, eu inverto. Aqui eu vou ter 7 sobre o 8. Vezes, é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Horas por dia. Inversamente. Então, eu vou colocar do jeito que está ou eu vou inverter? Vou inverter. 6 sobre 4. E por último, número de cópias. É diretamente ou inversamente?
diretamente. Então, eu só repito do jeito que está ali. Beleza? Então, simplificando, eu tenho 4 zeros e aqui eu tenho 4 zeros. 4. Dividir por 4 é 1. E aqui fica 4. 16 dividido por 4, aqui fica 1. Eu também tenho 2 aqui, que vira 4, e aqui que vira 3. Então, agora é só multiplicar cruzado. Então, vou ter aqui x vezes 3 vezes 4 é igual a 5 vezes 4 vezes 21. Só sobrar aqui embaixo. Esse 4 esse 4. Esse 3 com 21, e 21 fica 7. Então, eu tenho que x é igual a 5 vezes 7, que é igual a 35. Lucas, o que aconteceu com 7 sobre 8? Você simplificou com 21? O 8 simplificou, virou 4. E o 7? O 7 ficou até o final. Não, o 7 não usei ele, não. Tinha um 7 aqui mesmo. Não, tinha que estar multiplicando para lá. Não está com x. Vou fazer de novo aqui. Eu esqueci dele mesmo. Então, cortei os zeros aqui. Cortei os zeros. Simplifiquei. Esse 16 virou 4, esse 4 virou 1. Aí, eu dividi aqui o 6 por 2 virou 3, o 8 por 2, o 6 por 2 virou 3, o 8 por 2 virou 4. Mas esse 4 aqui eu posso cortar com esse 4 aqui também. Então, sobrou aqui 7 vezes 3 sobre 21. Que é esse aqui. Então, 21 vezes 3 vezes 7 é 21. Então, isso aqui é igual a 1. Então, o x passa para lá multiplicando. Eu tenho que x é igual a 5. Eu tinha esquecido do 7 mesmo. Agora eu entendi. Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Vou fazer mais uma questão. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia durante 27 dias, para atender certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será. E aí, como que eu faço isso aqui? Primeiro olha as grandezas. Quais são as grandezas? Horas, dias, funcionários. Então, ó, horas por dia. Lembra que sempre que é diferente, horas por dia. E dias. Então, horas por dia, dias, número de pessoas, funcionários,
dias, funcionários, no número de pessoas. Então, mesmo número de pessoas. Então, se o número de pessoas não mudou, eu nem preciso considerar ele como grandeza. Pode ter o mesmo número de pessoas trabalhando 1 hora a mais por dia, o mesmo ritmo de trabalho. Então, vamos falar aqui para eu escrever aqui o nome das grandezas. Não ouvi sua pergunta. Quais são as grandezas agora? Vamos escrevê-las aqui. Fala uma grandeza aí. Horas por dia, Horas por dia. dias e funcionários? Horas por dia, dias e funcionários. Então, no início, como que era as grandezas aqui? Hum? 8 horas por dia. 27 Mas dias. 27 dias. 10 funcionários? Funcionários. Perfeito. E passou a ser quanto? Um funcionário, Um funcionário? uma hora por dia, mais 1 hora por dia, Aqui fica quanto? um, Aqui fica 1? acho que sim, Quantas horas por dia eles vão trabalhar? 8. 8 antes. E depois? Agora é 9, não? Você falou mais 1 hora. Vai trabalhar 1 hora a mais por dia. Se ele trabalhava 8, agora ele vai trabalhar 9. Então lá ali são 8 funcionários, não? Em vez de... Funcionários. Então, o que ele falou dos funcionários? Olha, Que um ficou doente e o outro se aposentou. um funcionário ficou doente, saiu fora. E o outro se aposentou e também saiu fora. Então, quantos funcionários sobrar? 8. Então, ele quer saber a quantidade de dias. Então, vamos lá. Definir se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcional. Primeira coisa, sempre nós vamos comparar com o que a gente não sabe. Então, se eu aumento a minha quantidade de horas trabalhadas por dia, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para poder realizar certo trabalho. Menos Mais dias. dias? Por exemplo, se eu trabalho, eu tenho que estudar uma quantidade de matérias. Se eu estudar mais horas por dia, eu vou acabar antes ou depois? Antes, Antes. Você vai acabar antes, vai gastar mais dias ou menos dias? menos. Então, se eu aumento um e diminuo o outro, essas grandezas são Inversamente. inversamente proporcionais. Beleza. Agora aqui. Se eu aumento a minha quantidade de funcionários, eu vou realizar determinado serviço mais rápido ou mais devagar? Menos, mais devagar. Não, se eu aumento a quantidade de funcionários, Ah, não. Se aumentar é mais rápido. então, Eu tô em... se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou realizar o serviço mais rápido. Então, eu vou gastar menos dias. Então, olha, eu aumentei o número de funcionários,
abaixei o número de dias que eu preciso. São grandezas inversamente proporcionais. Aí já tá virando de 10 para 8, por isso que eu falei que era menos. Então, vocês fizeram isso várias vezes já, quando estava assim. Mas quando você está analisando se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais, não interessa o número que está aqui. Pode até apagar os números que tiver aqui. Você tem que fazer o raciocínio para saber se é inversamente proporcional. Esses números aqui a gente vai colocar na conta. A conta que vai falar quanto que vai dar. Mas se é inversamente proporcional, não depende do número que está aqui. Por isso que eu sempre falo de forma genérica. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu realizo determinado trabalho mais rápido ou mais devagar? Então, fazendo aqui para a gente finalizar, a gente repete. A grandeza que a gente não sabe. Igual. Aqui é inversamente proporcional. O que eu faço? Inverto. O que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Aqui é a mesma coisa. Aqui. Certo? Corto isso com esse. Eu passo o X para cá e o 10 para lá. Eu vou ter Menor ideia porque eu dei aula semana passada. Oi? Ficou ruim. E aqui. Tá. 30. Fechou? Assim, a coisa chegou. Quem que é a aula agora? História. E aí, Marisa? Oiê, tudo bem? Joia. Eu cheguei mais cedo hoje. Pois é, rolou uma troca, né? Sim. Muito Bom, bem, peraí, tô apanhando aqui. vai lá então, Marisa. Beleza. Semana que vem. Boa noite, Lucas. A minha cara de quem está tentando enxergar as coisas aqui na tela, quando a gente se vê no compartilhamento do outro, é horrível. Eu tô aqui assim. Onde é que eu tô, meu Deus? Ai, que vexame. Boa noite, amores. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa Tudo noite. com Boa você? noite. Tudo bem, Amanda? E aí, Guilherme, Simone, Cláudia, Thalita, Laura, Letícia, Fernanda, Cadija, todo mundo? Como estamos? Boa? Aê!